Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a próxima aula. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão da harmonia, né? Já que a gente chegou num ponto aqui que é interessante juntar tudo que a gente estava vendo até agora para poder fazer sentido, né? A gente já viu um pouquinho sobre campo harmônico, a armadura de clave, a questão dos intervalos também, tudo isso ajuda a você entender e juntar o quebra-cabeça que é a música, né? E fazer a música também acontecer, tá? Então hoje aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a harmonia, né? E umas noções básicas aqui sobre a harmonia, né? A harmonia tonal, né? Por que a harmonia tonal? Porque existe a harmonia tonal e existe a harmonia modal também, né? A harmonia tonal, o que que ela é? É um tipo de harmonia que ela tem os seus momentos, né? Ela acontece principalmente três momentos diferentes na música, né? A harmonia modal ela tá mais relacionada a um modo, né? Dentro dos modos gregos ou uma escala específica, né? Que a música vai acontecer, tá? É bom até você pesquisar sobre isso e perceber a diferença entre esses dois tipos de música, tá certo? No Ocidente é muito mais comum, né, o uso da harmonia por tom, né, tonal, tá certo? Então, já aproveitando esse tema, a harmonia tonal, ela tem três momentos principais aí que ela acontece na música, em que você já deve ter percebido assim indiretamente, né? E isso a gente vai ver na formação de uma coisa bem corriqueira no cavaco, que é o uso do quadradinho, tá certo? Quadradinho é uma estrutura harmônica muito usada no samba, né? Em, em, em diversos sambas, principalmente no partido alto, tá certo? Então, como que a gente pode entender isso daqui? Aqueles graus, né, do campo harmônico tem 7 graus, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau. Na harmonia tonal, ele tem cada grau tem uma função específica, tá? E por isso, né, é importante entender qual que é a função que ele exerce para você entender o tal do quadradinho, tá? Começando aqui, ó, né? Eu fiz uma pirâmide para você entender que a música ela percorre esses três momentos específicos, que é o quê? Quando ela está estável, né, no momento de repouso, normalmente ela está no primeiro grau. Pode não ser que ela esteja no primeiro grau, tá? Mas como essa é uma aula básica, né, sobre harmonia, vamos guardar aqui como o primeiro grau. Poderia ser, por exemplo, o terceiro grau ou o sexto grau, tá? Por exemplo, a gente está num dó, né? Se a gente coloca um lá menor, que é a relativa menor dele, né? Todo acorde maior, né, o tom maior, tem uma relativa menor também, nada mais é do que o sexto grau, né, menor dele. Ele não muda tanto a estrutura do acorde, tá? Quanto mudaria uma subdominante, né? Ela causa mais tensão. Então, ela vindo para cá, ó, do primeiro grau para o segundo grau, ela causa uma tensão, né, na música, tá certo? Que ou ela volta para o primeiro grau, ou ela vai aqui para um pedido de resolução, né, que é o caso da dominante que a gente estudou na última aula, tá certo? Então a dominante, o que que é a dominante? É quando o momento da música está com o baixo, né, na quinta justa desse daqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, vou pegar o sol, né? O sol, qual que é a dominante dele? É o quinto grau, tá? É quando o baixo está no quinto grau dele, que é o que? Sol, lá, si, dó, ré. Seria o ré, tá? Ré 7, que foi o que a gente estudou, e com o sétimo aqui, ó, né? É, pedindo a resolução para chegar onde? No Sol, tá certo? Então aqui, veja só, essa estrutura aqui é uma estrutura básica da harmonia tonal e você já deve ter percebido em vários momentos, tá? Vou dar um exemplo clássico aqui, né? Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. Ó, primeiro grau, né? Dó maior. Segundo grau, Ré menor. E o quinto grau,
preparando, tá, o primeiro grau aqui, Dó, que é o Sol 7, tá certo? Então, veja bem, esse tipo de acorde aqui, né, o com sétima, ele é sempre um acorde de preparação, tá? Então, se tem esse acorde, né, aqui o Dó, né, o primeiro grau, e se ele vira um Dó 7? Ele já está preparando outra coisa, ele está preparando o quê? Um Fá maior, tá? Porque se você pegar na tonalidade do Fá, né, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ele é o quinto grau, tá certo? Então não existe segredo nessa parte, né? O segredo é a criatividade de quem compõe, né? Mas não existe segredo quanto a isso, tá certo? É uma questão assim de você perceber, fazer as contas e descobrir em que papel que ele está fazendo ali, tá? Um exercício legal de percepção harmônica é você sempre pegar e ouvir uma música que você gosta muito, né? E tentar perceber, não que acorde específico que é aquele, né? Tem aquela diferença entre o ouvido absoluto e o ouvido relativo, né? Às vezes toca lá num cavaco, a pessoa que tem um ouvido absoluto fala assim, ah, aquilo ali é um dó, aquilo ali é um ré menor, né? Ah, aquele ali é um sol 7, né? Mas a pessoa saber que, por exemplo, isso aqui é um primeiro grau, isso aqui é um segundo grau, né? E isso aqui é um quinto grau, tá? Isso vai de uma questão de treino, perceber, ouvir, né? Treinar o seu ouvido, ele está preparado para isso, tá certo? Como? Tentativa e erro, tá? É você tentar falar assim, ó, será que é esse acorde aqui, né? Vamos ver. Se não for, você errou, pelo menos você aprendeu, né? Que é outra possibilidade, tá certo? Isso é legal também para quê? Para o improviso, né? Para quem gosta de improvisar, a questão da harmonia funcional é essencial você saber perceber quando que tá em cada momento aqui na música, né? Porque um improviso sobre um primeiro grau é uma coisa, né? Sobre o segundo grau até vai. Agora, sobre o quinto grau, é legal às vezes você enfatizar a sétima aqui do acorde, né? Isso que é interessante, né? E você sabe que vai voltar para cá. A música tá lá turbulenta nesse momento aqui. Se você continuar turbulento aqui, talvez você descaracterize a música também, tá? Então essa é a questão da harmonia funcional, beleza? Aqui, vou falar um pouquinho aqui desses quadradinhos, eles estão incompletos e depois eu vou falar o porquê também, tá? Vamos começar aqui no mesmo esquema, ó. A gente tinha visto, né, essas estruturas, né, ó, Sol maior, né? Depois a gente viu aqui, ó, Dó maior, depois a gente viu Mi maior, né? A gente viu o Sol, né, menor, a gente tinha visto aqui o Dó menor, né, e depois tinha visto o Mi menor, né, e aí, aproveitando também que na última aula a gente viu a questão dos dominantes, né, o Sol dominante, o Dó dominante, o Mi dominante, né, ou assim também, tá, e o Sol também tinha duas opções. Esses três acordes já dá para fazer o tal do quadradinho, então a gente vai para a parte prática, tá? Eu vou passar aqui uma levada que vai ser o seguinte, você vai fazer duas vezes na corda grave aqui e vai descer e subir, então vai ficar... Beleza? E aí, você vai ficar dois compassos, né, em cada acorde, tá? Então vai ficar assim, conte, né, 1, 2, 1, 2. Vou começar no Sol aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 1 e foi. O que eu fiz aqui? Sol maior, Lá menor. Olha lá. Olha o desenho. Tá? E o Ré 7 aqui, ó. Que é aquela estrutura do Dó, né? Ele vem um para frente aqui, vai ser o Ré 7. Ele pode ser feito aqui também, né? Ó, Sol, né? E pode ser aqui,
ou pode ser Sol, e ele pode ser aqui também, ó. Opa, tá certo? Assim como pode ser Sol, aqui pode ser Lá menor depois, né? Ré7 e o Sol também, tá certo? Aí o que você precisa fazer? Você precisa voltar naquelas aulas lá e tentar marcar certinho a estrutura desses acordes aí. Vamos fazer o do Dó. Só que o do Dó, em vez de eu fazer aqui, eu vou fazer ele aqui, ó. Tá? Então vai ficar assim, ó. Tá? Perceba que aqui eu estou fazendo só um compasso, mais um compasso, para preparar tudo de novo, tá? E volta, beleza? No caso do Mi, ficaria assim. A mesma coisa do que o Dó, né? Aqui, nesse caso aqui, pessoal, eu estou usando esses acordes aqui, né? Mas o Mi também poderia ser feito aqui, ó. Mesma estrutura também, né? Do que é o Sol aqui, ó. Tá? Então, o que é legal? Quando você aprende a fazer esse quadradinho, você passa a fazer no braço inteiro, em todos os tons, tá? E eu tinha comentado que ele tá de uma forma assim, né? Bem crua, porque o que você pode fazer? Você pode acrescentar, em qualquer situação você pode fazer isso, tá? Vou fazer um exemplo aqui do Dó, ó. Eu vou acrescentar uma dominante para esse daqui, ó, para o Ré menor, tá? Vou colocar aqui, ó, um Lá7. Vou colocar aqui de novo, né? O Ré menor, agora sim. E vou colocar aqui o Sol7. O que eu fiz? Coloquei uma dominante preparando o Ré menor, tá? Isso pode ser feito em qualquer situação, tá? Se tivesse mais um acorde aqui, né? Você poderia colocar mais uma dominante também para preparar ele. É assim que a música vai acontecendo, ó. Nesse ciclo aqui, tá certo? Então, só que aí o que acontece? Você não fica dois compassos nesse acorde. Então você fica 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou seja, eu fiquei um compasso nesse, um compasso nesse daqui, dois nesse, né? E voltei. Um e um para preparar de novo, tá certo? E se fosse aqui, ó, o Sol, por exemplo, né? Vamos achar a dominante dele aqui, ó, do segundo grau. Sol, né? Aqui seria um Mi7, né? Ó, então ficaria assim, ó. Beleza, gente? E se fosse, por exemplo, vamos fazer uma outra situação aqui. No caso do Dó, para não ficar muito aqui mais para frente, né? Vou fazer aqui, ó, no Lá, tá? Então eu vou montar um quadradinho do Lá, o Lá, né? Depois um Fá sustenido 7, o segundo grau dele, né? E o Mi7, que é a dominante dele. Então vai ficar assim, ó, mais um quadradinho, né? E mais uma possibilidade. Né? Lá, Fá sustenido 7, né? Si menor, tá? Não dá pra ver bem o desenho dele aqui, ó. Mas nessa posição e o Mi7, tá? Poderia ser aqui também, ó.
né? Ou poderia ser, né? Ou aqui também, tá? Beleza, gente? Espero que tenham gostado aí. Aproveite, estude bastante, que só assim a gente consegue desenvolver nossa musicalidade que tá dentro da gente, beleza? Um abraço para vocês aí. Valeu. Qualquer dúvida, só escrever lá nos comentários lá do YouTube. Valeu, gente.